Eu, pastor José Francisco Taborda, pastor da Primeira Igreja Batista, Filadélfia, em São Caetano do Sul, São Paulo. Tenho a alegria de vos saudar, em nome do Senhor Jesus, na pessoa do pastor Roberto Monteiro de Castro. Convidado que fui a contar algumas experiências, o que passo a fazer. As minhas experiências têm como base alguns textos bíblicos mostrando a existência, funções e trabalho dos anjos a favor dos servos de Deus. Quem são anjos? Anjos significam propriamente mensageiros. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece como representação do próprio Deus. Gênesis 16, 7. Seres a serviço de Deus. 1 Crônicas 21, 15. Anjo, por exemplo, um dos poderosos anjos que a Bíblia apresenta, em Zacarias capítulo 9 e versículos 17, ou capítulo 1, 9 a 17. No Novo Testamento, o Novo Testamento nos apresenta os anjos como seres espirituais criados por Deus e submissos a Ele. Colossenses 1 e 16. Como classificamos os anjos? Anjos bons, anjos maus. Os anjos de Deus, os anjos bons estão junto a Deus para serviço do reino dele aqui neste mundo. Em Mateus 18 e 10. Eles são inferiores a Cristo. Marcos 1, 13 e Hebreus 1, 4 a 14. Os anjos são enviados por Deus para comunicar mensagens à humanidade. Mateus capítulo 1, 20 e 28 e 5 a 7. Eles ajudam os seres humanos. Hebreus capítulo 1 e versículos 14. Eles representam as igrejas em Apocalipse capítulo 1 e versículos 20. O anjo Gabriel, em Lucas 1, 19. Menciona também o anjo Miguel, o arcanjo, Judas capítulo 9, ou versículo 9. E Apocalipse capítulo 12 e versículo 7. Anjos rebeldes, anjos do mal, anjos desviados e caídos. Mateus 25, 41. 2 Pedro 2, 4 e Judas capítulo 6. Passemos agora às minhas experiências e também experiências de pessoas que viveram comigo. A primeira experiência com anjos na fazenda do meu tio em 1946. Era da idade de 6 anos quando tive essa experiência. Ao mesmo tempo, como criança, estava ainda sentindo a partir da minha mãe. Tive uma visão às 15 horas. O sol brilhava e de repente eu vi barulhos de 3 carros voando nas nuvens. E eu, admirado com aquele barulho, levantei-me e fui ver o que era o que estava acontecendo do lado de fora do casarão da fazenda. E vi que eram 3 carros, um atrás do outro, voando como pássaros. De repente, eles fazendo uma grande volta nas nuvens, como eu era de pequena estatura, eles sumiram atrás do casarão e apareceram do outro lado, transformados em 3 cavalos. Já não mais ouvia barulhos de carros, os cavalos voavam com 2 grandes asas. O primeiro era um cavalo de cor ouro avermelhado. O segundo era branco. O terceiro era de cor preta. Os cavalos branco e preto sumiram e eu, com um pouco de medo, entrei para dentro de casa. Deitei-me e cobri com cobertores e de repente vi
que alguém bateu na porteira do nosso casarão e eu estava só. Quando abri a porta, deparei-me com um cidadão com vestes de general que descia daquele cavalo e, amarrando o cavalo, ele adentrou no pátio. E eu, com um pouco de medo, de receio daquele homem, corri e deitei-me novamente cobrindo a cabeça. E este homem estranho, e entrou na minha casa, mas eu já não tinha medo. Ele veio ao redor da minha cama, tirou a coberta da minha cabeça, e conforme ele ia tirando as cobertas, eu me vi vestido igual a ele, um traje finíssimo de cor azul celeste, com divisa nos ombros, nos braços, e quepe, chapéu e um brasão de ouro. Levantei-me e, sem falar comigo, virou as costas para mim e foi em direção a uma cerca. E passando aquela cerca, eu saía fora do casarão para ver, e a cena se mudou. Quando eu saí da porta seguindo aquele general, e quando ele passou aquela cerca, já não estava mais vestido daquela roupa de general. Ele foi em direção ao seu cavalo. Já estava atrelado como numa carruagem, porém só haviam 2 rodas e um eixo. E seus arreios eram de ouro, ligados ao eixo e às rodas, e ele não olhava para trás. Já vestido de sacerdote, eu passei pela cerca para ver o que aconteceria. Ele subiu sobre o eixo e fez o cavalo partir em disparada. E de repente o cavalo começou a subir com aquela carruagem, e conforme ele corria, soltava chamas de fogo, como um avião a jato. E subiu e fez o mesmo percurso atrás do casarão, até eu o perder de vista. Foi em direção aos cavalos preto e branco, e com essa visão concluo que Deus estava mostrando-me coisas celestiais que eu iria conhecer. Com a idade de 6 anos, ainda não era crente e nem tampouco membro de uma igreja. Não conhecia a Bíblia, porém a Bíblia era conhecida apenas pelo meu pai, que não a lia. Portanto, eu ignorava qualquer visão bíblica. Qual foi a minha surpresa? Ao aprender a ler, encontrei grande parte dessa visão na Bíblia como referência ao profeta Elias, no ato da sua subida triunfal ao céu. 2 Reis 2, de 1 a 11. Segunda experiência, na cidade de Cachoeira do Sul, e também no mesmo ano, 1946. A minha mãe havia morrido, e após o seu sepultamento, sendo eu o penúltimo da família, com a idade de 6 anos, senti muitas saudades dela. E numa certa noite, muito escura, senti muito medo quando surgiu um ser vestido de vestes brancas e sentou-se numa velha caixa de ferramentas do meu pai. Naquela escuridão tornou-se claro o ambiente e passei a ver um ser de altura mediana, com vestes brancas e com uma lâmpada acesa na sua mão. Ao amanhecer, contei a história para o meu pai e meus irmãos. Durante essa narração, eu ganhei o nome de sonhador da família. Mas para mim, esta aparição, que no momento tinha em mente que era a minha própria mãe, mas não era ela. A visão que tive era de anjo consolador. Ele estendeu-me as suas mãos, como convidando-me, como se fosse ao seu colo. Minha terceira experiência, contada pela partida do meu tio lá no seu sítio, num lugar chamado Cantagalo.
O nome do meu tio era Pedro Hugo Ferreira, primeiro vice-presidente da Igreja Betel de Porto Alegre. Em 1923, no Rio Grande do Sul. Ele já era da idade de 75 anos, morava em um dos seus sítios e tinha por costume orar diariamente em cultos domésticos com a sua família. Certo dia, na parte da tarde, quando todos estavam orando num quarto, num instante ele levanta-se da oração, num impulso e grita: "O Senhor está voltando, eu vi o seu anjo." E levantou-se da oração e foi em direção à porta da entrada principal da sua casa. Agarrando-se ao portal, ele disse, olhando para cima: "Ele está vindo." De repente, ele grita novamente: "Eles estão chegando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começou a chorar e glorificando a Deus, e ajoelhado ao portal, despedindo da sua família, e foi com o Senhor. Ele teve visão de anjos quando partia para o céu. Conclusão: baseio-me nessas 3 experiências, não contando outras através de sonhos e visões sobre anjos malignos, guerreiros, anjo de escravidão, miséria, e os anjos são uma realidade na vida do cristão e da igreja nos dias de hoje. Pois além de Cristo, permanecerão conosco independentemente da nossa vontade, porque a sua estada ao nosso lado são reais segundo as minhas experiências. Espero que tenha contribuído para a edificação espiritual como ato contínuo do estudo do vosso pastor Roberto Monteiro de Castro, que está ministrando nesses dias aí em Curitiba. Desejo de todo o meu coração que vocês possam ter junto ao pastor Roberto uma experiência nova e conhecimento nessa parte da vida cristã e esse convívio com o Senhor Jesus e com seus anjos, sentindo a presença de Deus em vossas vidas, que redunde em avivamento e grande conhecimento para o crescimento da igreja em Curitiba. Que o Senhor grandemente os abençoe. Recebam todos vocês o nosso abraço.